Vamos comentar esse caso aí do Júlio Cocielo, influenciador digital, como se fala hoje em dia, em outras palavras, um youtuber que é de humor. Ele foca em fazer piadinhas pra lá e pra cá sobre qualquer coisa que seja, ele vive disso. E eu tenho parentes próximos que acompanham esse youtuber. Eu mesmo conheço ele já tem um tempo, não pessoalmente, claro, pela internet, e tem vídeos assim que eu realmente gosto. Acho assim que o dinamismo de edição dele é bastante interessante para captar nossa atenção e fazer a gente dar risada de coisas banais, né? E o que a gente espera de uma pessoa que trabalha com banal é que ela seja banal, né? E foi o que aconteceu agora com uma piada que ele lançou, um jogador, acho que é da França, se não me engano, que é negro e tem 19 anos e que foi notado por ser muito rápido, né, o Mbappé, eu acho que é assim que se fala o nome dele, e o Cocielo, pelo visto, pelo que ele disse, ele focou no fato de o jogador ser rápido para associar ele a arrastões. Arrastões são crimes cometidos coletivamente com pessoas, sei lá, 3, 4, 5 pessoas que passam numa parada de ônibus e saem levando tudo de todo mundo, ameaçando de morte e estarem armados, enfim, tudo em jogo rápido, né? E o Cocielo focou nisso para tentar fazer a piada dele, de que o Mbappé seria alguém que faz arrastões por ele ser rápido. Só que aquilo não pegou bem pro público dele, nem pro público em geral, que ficou sabendo da treta, porque o tweet dele falava justamente, fazia uma associação não apenas com a questão de ele sair correndo, essas pessoas que se ofenderam diziam, né, mas também com o fato de Mbappé ser negro. E aí entra a questão da injúria racial, que muitos estão utilizando como a ideia, né, de que o Cocielo, na verdade, embora ele esteja dizendo que usou a questão da velocidade, ele também pensou na questão de ser negro para tentar fazer a piada dele ter graça. E aí entra questões de direito e também de filosofia, né? Primeiro de direito, a questão do direito que eu entrei é a questão da injúria racial. A injúria racial é um crime tipificado logo após uma lei específica sobre racismo que veio depois da Constituição de 88 e criminaliza a injúria racial como um crime de intencionalidade, ou seja, para que exista esse tipo de crime é preciso uma certa intenção de ofender. O Júlio se defendeu, provavelmente ele não sabia dessas questões legais na hora que ele se defendeu, até porque é intuitivo a gente dizer que não era isso que eu queria dizer, eu estava pensando em outra coisa. Só que na internet a mente coletiva não está muito preocupada com o que tu está pensando. É aquela coisa, embora a ideia de que a gente é responsável pelo que a gente diz e não pelo que os outros entendeu seja uma ideia interessante, ainda assim as pessoas vão relevar acima de tudo o que elas entenderam, e não importa como você se defenda. E o que eu quero atentar aqui é uma questão de princípio. Embora a gente possa, ou não, eu acredito que não, tipificar esse tweet do Júlio Cocielo como um tweet contra uma coletividade, enfim, ainda assim, eu acredito que ele não teve uma intenção de ofender em termos estritos, em termos de diminuir as pessoas por conta da raça, da etnia, da cor da pele delas, né? Então, na medida em que não existe essa intenção, e se é que a gente vai pensar numa ética estilo kantiana aí, de que o que importa é a intenção e não as consequências, na medida em que não existe essa intenção, é muito difícil dizer que ele cometeu um crime, né? As pessoas querem enquadrar o Cocielo como criminoso, muitos, inclusive eu vi um youtuber grande enquadrando ele como tendo cometido um crime, e eu fiquei com o pé atrás, né? Porque tem aquela coisa de haver um anseio social por uma justiça, né? Uma justiça social. Existe um anseio da população por fazer justiça, por criminalizar aquelas pessoas que se entendem que estão erradas e que isso não deve ser cometido novamente, ou que foram, que se ofenderam. Enfim, só que existe aí no direito o chamado princípio da proporcionalidade, que seria basicamente a ideia de que nós devemos evitar a discricionalidade do Estado, né? Evitar um poder do Estado sobre outros direitos que nós tenhamos, outras garantias de liberdades individuais. E uma garantia que o Cocielo tem, especialmente como humorista, é a questão da liberdade de expressão. Existe esse princípio, que também é entendido como princípio de razoabilidade, para evitar, objetivamente evitar,
que o anseio da população acabe ocasionando uma certa injustiça, uma certa desproporcionalidade que acabe criminalizando ou maltratando indivíduos apenas porque a sociedade quer assim. Como a gente sabe, a gente vive num estado de direito. E quando existe esse estado de direito, significa que os indivíduos por si têm certos direitos, eles devem ter certas garantias. Liberdade de expressão é uma delas, está no artigo 5º da Constituição. Então eu tenho muito pé atrás com esse anseio social por justiça. Vamos criminalizar esse youtuber para dar o exemplo. Isso é caça às bruxas, tanto até começaram a recorrer a um monte de tweets antigos dele. Isso é bastante questionável, né? Então talvez outras questões entraram aí, como a questão do Bruno Gagliasso propôs que a gente deve vigiar aquelas pessoas às nossas voltas e buscar punir aquelas que fogem da moralidade. É uma perspectiva bastante questionável também. É uma coisa que ocorreu em certas ditaduras. Na China, de Mao Tse-tung, tinha essa visão, essa cultura de denunciar o vizinho, né? Então, eu não sei se a gente deveria querer uma atitude social assim, né? Então, outra questão que entra aí é a questão também da filosofia do humor, agora não de direito, né? Dá para falar muitas coisas sobre isso, mas na questão da filosofia do humor, existem certas correntes de entendimento sobre o que é o humor. E uma delas é que parece estar sendo recorrida tanto para quem está defendendo o Cossielo, como o pessoal do MBL, que está dizendo que o humor existe justamente para ofender alguém e é por isso que ele tem graça, quanto algumas pessoas estão dizendo que, olha só, esse humor é ofensivo, portanto ele deve ser banido. Ou seja, parece que existe uma perspectiva de que o humor, na medida em que ele ofende, ele precisa ser problematizado, ele precisa ser ou questionado ou proibido, ou ele precisa ser exaltado porque é assim mesmo. Existe um meio termo aí, galera, sem exagero, sabe? Na filosofia do humor tem a ideia de que a ideia de que o humor existiria em termos de superioridade, né? Essa perspectiva do humor como superioridade vem, se eu não me engano, de Thomas Hobbes, né, filósofo que tem aquela máxima de que o homem é o lobo do homem, então ele tem uma perspectiva de que a gente é ruim por natureza, ao contrário do Rousseau, que tinha uma outra perspectiva, enfim. E essa noção de que o humor ele existe de uma forma a definir uma certa superioridade de uns sobre outros é uma noção que justifica uma censura sobre o humor. Uma censura, uma constante vigilância sobre a liberdade de expressão e que ocorreu bastante no período medieval, né? O filme Em Nome da Rosa, do Umberto Eco, não me engano agora, mostra justamente essa questão de como padres dominicais, freis, frades, não lembro agora, não podiam ter acesso, eu acho que são os dominicais, não podiam ter acesso ao humor na medida em que seria uma espécie de pecado deformar o rosto. Se a gente nasceu com o rosto assim, é porque Deus quis, né? É um projeto divino. Então, na medida que a gente deforma o rosto, dá um sorriso, o humor seria maléfico, né? A gente deve reprimir esse humor, né? Então, existe uma perspectiva aí, talvez uma herança cristã sobre a vigilância do humor, associada a uma herança, talvez, de ver o ser humano como uma coisa horrível e talvez criminalizar o ser humano por qualquer motivo besta que seja. Então, acho que é uma questão que a gente tem que refletir bastante aí, não simplesmente apontar o dedo. Existem princípios que a gente precisa pensar antes de apenas sair acusando. Não é tão simples tudo isso, mas fica a reflexão. Eu acredito que a gente não deve simplesmente sair acusando o Cossielo apenas porque a gente achou errado alguns tweets de anos atrás dele. Acho que talvez ele possa responder sim, mas nunca em âmbito penal, não a ponto de ser preso. Sim em âmbito civil, talvez pagar uma cesta básica a alguma entidade carente, não sei. É uma coisa a ser debatida mais longamente no direito. Mas também fica a questão, fica também a reflexão sobre o quão inteligente ele foi em pedir desculpas públicas, se é que ele achava que não tinha nada errado. Enfim, eu vou nessa, galera. Valeu, abraço.